Vamos falar do Carlos Jordi? Vamos falar do Carlos Jordi. Será que eu tenho mais alguma coisa pra falar disso? E ele falou de regulação de rede. Se quiser fazer esse debate também, eu não tenho nenhum problema em fazer. A gente corta pro Renato. É bom, é bem interessante. A gente não defende liberdade absoluta para vários casos. Seja para ser roubado por banco, seja para ser influenciado por Big Tech. Primordial. Assim, eu topo fazer esse debate a hora que for. Que é uma e a gente nunca boa. defendeu o contrário. E tem vários tipos de regulação que estão sendo discutidos pela direita fora do Brasil. Porque ninguém quer ser, ou acha que a gente pode colocar basicamente um negócio que a gente mexe quase que 24 horas por dia para ser mandado por meia dúzia. Vou te dar um exemplo, Renatão. O Elon Musk, ele abriu como funciona o algoritmo deles, lá no X, e o algoritmo deles não dá primazia para nenhum tipo de discurso. Sim. Então, o discurso de esquerda não tem primazia, e a não ser que você seja, sei lá, aquela palavra com N, ou pequenas outras coisas, sim, você não será censurado. Exato. Ora, ele criou uma autorregulação bacana. Beleza, vamos pegar um modelo, a experiência de sucesso do X, porque a esquerda fala que não é de sucesso. Grupos extremistas estão surgindo. Esse é sempre o argumento dos caras, né? Vamos pegar essa premissa dele aqui. Existe essa neutralidade nas outras redes? Não. No TikTok existe? Você consegue falar mal do governo chinês no TikTok? Você não consegue falar mal do governo chinês, você não consegue falar de geopolítica no TikTok, porque se você colocar qualquer coisa que contenha bomba ou qualquer outra coisa do tipo, o seu conteúdo é removido. No Meta, hoje, você tem a tal da verificação que é feito por fact-checkers. Sim. Né? Ou seja, basicamente eu tomei um fact-checking, Renan, que eu gravei um vídeo, bombou sobre a questão da vacina, que o Lula não comprou a vacina da dengue enquanto podia, atrasou. Eu falei que queria saber se ele era genocida também, porque assim como o Bolsonaro, ele atrasou a compra de vacina, e recebi um fact-checking lá de alguma daquelas... dessas agências de fact-checking aos fatos. Eu tomei o Leonardo Sakamoto apareceu dizendo que eu estou mentindo. Um mentiroso contumaz aparece dizendo que a sua informação é falsa. É isso que tem hoje. Se você acha isso ok, eu não acho isso ok. Eu defendo liberdade, eu defendo a transparência dos algoritmos para mostrar que o algoritmo não está influenciando para um e não está influenciando para outro, como o Renan já disse. Eu defendo que um menor de idade não abra um TikTok, entre aqui e tenha uma dança semi-pornográfica de uma mulher seminua. Acho que é o mínimo, né? Defender esse tipo de coisa. É o básico. Vedação do anonimato. A vedação do anonimato já é prevista na Constituição. Vou te dar um exemplo, Renato. O perfil que fez os ataques à Amanda, que foi parte de um ataque coordenado, foi Pastor Mala. O principal é esse Pastor Mala. Tá no anonimato. Tá no anonimato. Ele não precisou botar o CPF dele pra abrir aquela conta. Ora, eu defendo que tem que colocar... você quer participar do debate público e quer se esconder? Sim. Eu sou a favor do fim do anonimato. Pode usar o perfil falso. E no final das contas, a gente acaba perdendo esse debate porque a esquerda veio e propôs. O PL 2630, que era uma excrescência, e ninguém no Brasil lutou mais do que o MBL pra barrar aquilo. E aí o debate é absolutamente contaminado por isso. Ou é o PL 2630 ou é nada. Ou é você vira um escravo do Mark Zuckerberg. É essa discussão, por quê? Porque a direita não se propôs a discutir esse assunto e a propor algo sério para se tratar disso. Não, é a liberdade absoluta. A liberdade absoluta da gente ser controlado por 2 ou 3 donos de rede social. Exatamente. Assim, esse ponto é um ponto central. Tem que haver uma regulamentação, sim. A regulamentação tem que ser na ótica de criar uma neutralidade nessas redes sociais, uma abertura daquilo que é algoritmo e a permanência de conteúdos que não sejam criminosos, mesmo cujas opiniões são inconvenientes para determinadas sensibilidades. Ou seja, se a opinião de um pastor evangélico numa rede social não é favorável a casamento de meninos com meninos, ela tem que existir. Ela é inconveniente pra mim, que sou parte de um grupo trans, do Acari, não sei o que. Tudo bem, lide com isso, é da vida. Exato. Também você não será censurado, a não ser que você, sei lá, queira mostrar cenas de sexo pra crianças e tal. Tá dado isso, o debate, isso tem que ser garantido por lei, porque hoje essas plataformas não garantem. Hoje, certo tipo de visão de mundo, ela é insensada e outra é calada, tem uma desproporção aí. E mais uma coisa,
até a palavra, até a regulação ou regulamentação acabou virando uma palavra que é tomada por os idiotas acreditarem que isso é basicamente você estar interferindo na vida do cidadão. De maneira nenhuma. Você pode, inclusive, ter uma regulação ou regulamentação para maximizar a liberdade de expressão. Que é o que eu defendo para as redes. Quando você defende a neutralidade do algoritmo, você está maximizando a liberdade de expressão das pessoas nas redes. Uhum. Acreditar o contrário disso, aí você vai para a linha do libertário, né? De que o mercado não possui falhas. Se você acha isso, você acha que a rede social tá perfeito, você poder tomar uma checagem do Leonardo Sakamoto a qualquer momento, dependendo do que você falar. E aliás, tem um ponto, né? O modelo de checagem que o Twitter institui é muito mais democrático do que esses caras. Muito mais. Eu tô aqui todo Elon Muskizado, mas, pô... Aliás, você soube também que o Elon... Porque ele é muito atacado por conta da gestão dele do X, né? O X tá sendo destruído pelo Elon Musk e tal. Você viu que explodiu o número de usuários na rede? Explodiu. Sério? Eu até postei no Twitter. Procura lá, o Elon Musk postou também. Explodiu. Eu não sei se... Assim, e ele também vedou muito de... Ele falou que... Não sei se foi pra frente, de questão de página anônima... Tem que mostrar lá que é uma paródia ou que é algo do tipo, né? Até essa restrição ele fez. Então, eles não podem acusá-lo de... ele colocou um monte de robô pra dizer que aumentou o número de usuários. Já seria falso. Sim. Essa foi a grande sacada dele, inclusive. O cara é muito brabo, né? O cara... Ó o tráfico orgânico que os caras tiveram agora em 2024, 2022 pra ver... Cara, hoje na gestão dele. Explodiu o tráfico orgânico. Então... Há um trabalho sério sendo feito pelo cara. Esse ano tem eleições nos Estados Unidos, então a tendência é que isso exploda também. Uhum. E aí, meus amigos, aí é da vida. Mas falaram que ele ia fechar a rede social. E que pena que não temos outros Elon Musks. Isso aí talvez nem precisaria da regulação, da neutralidade. Não precisaria. É que os outros, né? Assim, a visão de mundo lá no Vale do Silício é exatamente a mesma que o Elon Musk pegou quando comprou o Twitter. Sim. Vamos falar de Jordi? Sim. Falar do Jordi. Cara, Renato, assim, é pisar em ovos falar sobre esse caso, porque estão saindo elementos ligados a... Elementos parte da PF sobre a denúncia contra ele. Saiu a denúncia, que saiu agora há pouco, não deu tempo de ler, de 21 Alguém páginas. Pode ler aí pra gente, então? Tem 21 páginas, dá uma pesquisada aí que você acha. O Bahia pode tentar ver com alguém, já pegarem um resuminho, já irem passando pra gente. Enquanto isso eu vou opinando sobre o que eu vi. Sim. Eu vi o vídeo dele, eu soube da operação, e essa operação tem que ser colocada numa sequência histórica. Houve as comemorações do Dia da Democracia, que é o dia 8, e dentro dessas comemorações foi prometido pelo Alexandre de Moraes uma reação aos organizadores disso. Sim. Então o primeiro a sofrer uma busca e apreensão após declarações do Alexandre de Moraes foi o Jordi, que não é apenas o deputado Carlos Jordi, e aqui eu coloco esse ponto porque vocês precisam entender. O Jordi é líder da oposição. O Jordi tem um cargo formal que extravasa a função de deputado. Ele formalmente é o líder da oposição ao governo federal na Câmara dos Deputados. É uma posição, do ponto de vista formal, importantíssima. Na verdade, é uma das posições na hierarquia dos poderes do Brasil muito grande. Você vai falar, como assim, Renan? Posição grande? Veja só, existem 3 poderes. Dentro dos 3 poderes tem, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados. Ele tem um grupo que é a maioria e tem um grupo que é a maioria. Existe, inclusive, a minoria. Existe a liderança da minoria. E aí tem a liderança de governo na Câmara e tem a liderança da oposição. Ele é a liderança da oposição. Dentro dessa hierarquia de forças, dá pra colocar ele aí formalmente como um dos 20 caras, contando o judiciário, executivo e tal. Sim. É importante esse cara. Esse cara tomou uma busca e apreensão por conta de uma investigação que acontece através de um inquérito que tem uma natureza exótica dentro do nosso ordenamento jurídico no Brasil. E essa busca e apreensão, ela se estendeu ao gabinete dele na Câmara dos Deputados. Linhas estão sendo cruzadas. Essa é a questão. Linhas estão... O legislativo vai aceitar? O que a gente está sabendo é que não. Né? E aí? Quero a tua opinião. Vamos lá. Mais um caso simples aqui pra falar, né? Só tô pra desagradar o programa de hoje. Me põe num programa pra xingar o PT, velho, que é mais inclusive, fácil. antes de você começar, me diga onde você vai estar domingo, 19 horas. Domingo, 19 horas, estarei no front. Boa. Com o comandante Robinson Farinazzo. Farinazzo. Também pra trazer Uau! mais polêmica aqui.
Vamos lá, cara, sobre a busca feita no Jordi. Ele está sendo acusado de participar de um grupo ou de manter contato com pessoas que, enfim, que causaram o dia 8. Ele estaria ali como um dos incentivadores ou organizadores. O que se tem até agora não demonstra isso. O que se tem até agora são conversas do Jordi com uma pessoa que a posteriori foi investigada nos atos do dia 8. Tá? Uma pessoa que depois chegou a ficar foragida. Tem cerca de 20 mensagens trocadas entre eles entre novembro e janeiro. Isso não demonstra que ele estava em grupos de WhatsApp dizendo: pessoal, bora invadir, vamos lá, vamos quebrar tudo, bora dar o golpe, etc. Não há esse tipo de mensagem para fazer uma busca e apreensão um ano depois do fato que ocorreu. Então, assim, tá no mínimo muito estranho essa história. As mensagens que foram divulgadas até agora não configuram crime. Você ser amigo de uma pessoa ou falar com uma pessoa que cometeu um delito não te faz um criminoso, né? A não ser que você incentivou ou fez de alguma maneira que aquela pessoa cometesse um crime, e isso até agora não está provado. Então a gente precisa botar um pouquinho a bola no chão nessas questões, né? A gente criticou muito e critica tudo que estava por trás do dia 8, né? As pessoas que influenciaram aquilo, que organizaram, que financiaram, pessoas que defendiam que as pessoas tinham que ir na porta das casas dos generais para pressioná-los a dar um golpe. Isso daí é absolutamente terrível, as pessoas têm que ser punidas. Agora, a gente não pode fazer com que isso crie uma extensão que possa simplesmente sair fazendo buscas e prendendo pessoas e condenando todo mundo a 20, 30 anos de cadeia. Isso não pode acontecer. É aquela velha historinha. Se você defende isso com seus inimigos, uma hora vai acontecer com você e aí você não vai ter pra quem chorar. Eu acho que, enfim, é mais ou menos por aí. Eu acho o seguinte. Vamos lá. Eu acho que o dia 8 foi realmente uma coisa muito grave. E eu não fico naquele papo tipo, ai, viva a democracia. O dia 8 foi grave. O dia 8 foi grave em todos os sentidos. Ele foi grave porque todo mundo sabia que aquilo poderia acontecer. Ele foi grave porque aquelas pessoas realmente achavam que iam dar um golpe de Estado fazendo aquilo. Fica a questão, foi golpe, foi uma baderna, foi uma baderna cujo objetivo era gerar um golpe, que eles queriam gerar um caos para que as forças militares fizessem intervenção. Ninguém tava na frente de um quartel pedindo democracia, né? Vamos lá. Então, 3, houve uma leniência muito clara do governo federal. Sim, houve uma omissão proposital para que rolasse a invasão e, enfim... E esse inquérito se estendesse até hoje. Isso. Essas coisas, as consequências dele continuassem ocorrendo. Então, é um momento marcante. E os organizadores de uma tentativa de golpe, que, vamos falar aqui, um golpe cuja cabeça do golpe, que a gente sabe que é o ex-presidente, no caso, havia desistido no ano anterior. E eles sabem que havia desistido. Inclusive, é parte inclusive da delação do Mauro Cid. A discussão do Mauro Cid era: houve uma tentativa de uma construção de um golpe. Um golpe pressupõe uma construção política. E essa construção ela não se realizou. Havia minuta, havia, vamos dizer, grupos palacianos que queriam tocar, havia quem tivesse medo, houve discussões, o golpe não foi executado. O que eu quero dizer é o seguinte, a tentativa de golpe de Estado, ainda no ano de 2022, que redundaria numa invasão do TSE, numa prisão do Alexandre de Moraes, ela não foi levada a cabo. Eles não tiveram maioria para isso, o próprio Bolsonaro recuou, no fim o Bolsonaro pegou um avião e foi para os Estados Unidos. Mas eles pensaram e tentaram e discutiram. E se tinha uma certeza que eles precisavam ter nesse processo, é que eles precisavam de pessoas mobilizadas. Então as pessoas foram mobilizadas enquanto eles discutiam se davam um golpe ou não. Então muitas pessoas foram mobilizadas e a discussão do golpe rolava. Eles toparam em não dar o golpe, mas aquelas pessoas já estavam mobilizadas. Aquelas pessoas, nós vimos depois, as pessoas eram loucas, eram malucos. E aí, esses malucos viraram o ano na frente do quartel, ficaram lá, passaram Natal, você lembra? Cantavam músicas, era aquela coisa ridícula. Aí eles fizeram o que fizeram, deu no que deu. E nós temos esse cenário. A questão é, eu não acho que o Carlos Jordi era parte da cúpula disso aí, de maneira alguma. Nenhum relato coloca o Carlos Jordi como uma liderança central desse processo. Eu já falei pessoas que podem ser enquadradas nessa liderança, que estavam nas principais reuniões palacianas. O Augusto Heleno,
O que fez a delação, que você esqueceu o nome Mauro dele? Cid. Mauro Cid. O pai do Mauro Cid parece que tinha ciência disso. Aquele rapaz do OK, que eu sempre esqueci, que hoje em dia foi muito importante. Felipe Martins. Felipe Martins, ou que zombava da gente, hoje nem existe, né? O Inexiste Martins. Coitado, né? Esse lembra que tinha o Vaporwave, né? Se fudeu esse otário aí. Tá, quem é você? Ele é o que tirava onda da gente, né? Esses aí já acabaram. Inexiste G. Martins, né? Ele era amigo do Flávio Morgenstern. Os dois, né? Nossa, é mesmo. Que fim deu Flávio Pô, Morgan? não sei, cara. Nossa, eu ouvi o podcast dele no Senso em Comum 2017, 18, sei lá. Esse cara sumiu. Esse cara sumiu. Esses caras aí, né? O Flávio Morgenstern nem isso, nem pra golpe ele serviu, mas o Felipe G. Martins estava ali na turma. Então tinha essa turma palaciana. Tinha o pessoal da aeronáutica ou da marinha, tinha um cara com nome alemão ali. Então, se tinha um determinado grupo, um determinado bloco tocando, esse bloco não conseguiu se impor por os demais. Agora, eles não vão ser punidos por isso? Ou você vai ficar pegando meio que anedoticamente algumas figuras pra falar punir? Ou vai manter uma cruzada temporal por 5 anos no inquérito? Cruzada em nome da democracia. Eu imagino isso. Até porque, Renan, para pegar essas pessoas realmente da cúpula do negócio, precisaria um grau de investigação que eu não sei se é possível cumprir. Não sei se você me entende. Acho que... por exemplo, do Bolsonaro. Cara, o Bolsonaro ele fazia reuniões ali com o pessoal que ia visitá-lo lá dentro da casa dele no Palácio do Planalto. Tipo, como é que você vai demonstrar com prova, com materialidade, além da história que a gente conhece, da obviedade das coisas? Eu acho que talvez essa investigação nem chegue nisso ela tem esse objeto, né? Exatamente. Porque tem uma coisa, por exemplo, lembra quando vazou... Lembrando, não por falta de crime, mas por falta de capacidade investigativa para isso. Sim. O exemplo que você levantou aqui, eu posso lembrar esse exemplo. A famosa convocação do Val, lá, o Marcos Duval, para grampear o Alexandre de Moraes. Exato. Houve a reunião, foi demonstrado que houve a reunião, foi demonstrado que houve a convocação. Então houve alguém que teve a brilhante ideia de chamar o Marcos Duval para ir grampear o Alexandre de Moraes, deram equipamentos para ele. O Daniel Silveira. O Daniel Silveira é um que participava dessas... Sim, ele estava nessa reunião com o Marcos. E esse grupo ali, que incluiu o Daniel Silveira... Esse grupo tentou, agora a gente vai conseguir pegar tudo. É óbvio, exato. Não deu, eles não conseguiram. Vamos lembrar que eles tentaram em 2021, com a famosa manifestação do Eu Autorizo, e o Bolsonaro deu pra trás, então... E o próprio Xandão sabe disso, tanto que o Xandão falou em 2020, na manifestação do 7 de Os setembro... idiotas do Hipócritas. Sim. Os caras eram recebidos dentro do Palácio do Planalto, estando eles acampados em frente de quartel, fazendo... vídeo lá, aquele retardado lá. Com a caneta. Chegando a hora. Você acha que esse imbecil, por mais que seja um imbecil, ele não sonhou com isso. Ele entrou dentro do Palácio do Planalto e saiu de lá dizendo que tava chegando a hora com a canetinha, bicho. Ele não chegou lá e falou sei lá, com uma pessoa X. Não! A gente sabe o que ele falou lá dentro. Nossa, e que passou essa informação pra ele. Ele não saiu lá balançando a caneta só por ser idiota. Claro que ele também é. Isso precisa também ser levado em conta. Mas ele foi recebido lá dentro. Essas pessoas entravam e saíam do Palácio do Planalto. Então, assim, né? Ninguém é otário. Então, assim, eu me preocupo com o que tá acontecendo, porque o líder, assim, ó, se você ouvisse... Corta aqui pra mim. Se você ouvisse a seguinte notícia... Líder da oposição na Venezuela recebe uma busca e apreensão na sua casa e seu gabinete. O que você pensaria? Então, eu não acho que o cara nada é igual, é só uma mera analogia que eu tô fazendo aqui, mas é sintomático que nós vemos tempos um tanto quanto estranhos. Tá? São tempos bem estranhos. E é a segunda busca e apreensão que ocorre na Câmara dos Deputados depois do dia... no Congresso Nacional, depois do dia 8. A primeira foi do Marcos Duval, que naquele... tinha motivo, né, pra ter feito aquilo. Depois que saíram, enfim, todas as informações sobre ele. E agora veio essa aí do Jordi. E ainda tem um outro problema, Renan, que quando tem uma busca e apreensão, ainda mais num caso absolutamente extensivo como esse, que foge da regra do direito penal, é de que o material apreendido ele pode ser utilizado para pescar outra coisa. Tem até essa expressão jurídica de que isso acaba
fazer uma busca e apreensão para tentar pegar alguma outra coisa. Phishing, né? O phishing. E, no caso dele, pegaram o celular, pegaram um tablet, parece. E assim, era o líder da oposição. Você sabe, ele... Né, tem grupos de oposição e de estratégias congressuais, parlamentares, etc., para fazer o trabalho dele, que é, no caso ali, de liderar a oposição. Então até isso está sendo entregue, né? Sim. É muito perigoso tudo isso. Sim. Vou trazer as notícias boas aqui para vocês. Vamos lá, notícia boa número 1. Tá vendo esse link dos novos valores? São os novos preços para você ser assinante da revista. Agora você vai poder assinar essa revista por R$70 ao mês. Pagando 30 a mais, ou seja, pagando R$100 ao mês, você tem acesso ao clube, à revista e aos congressos do MBL. E por R$150 você tem acesso a todos os congressos e ainda a academia do MBL, no PEC. Se inscreva lá, porque é o seguinte, a gente vai aumentar a tiragem da revista e prepara a tua assinatura. 2024 é você com a Valete junto. E outra coisa, quer assinar também o clube, não tem cartão, tá meio quebrado, não tem problema. Entra nesse outro link aqui, tá? E aí nós vamos ajudar a você entrar no clube. Literalmente é você no clube. Vamos dar um jeito de você fazer parte do maior clube de notícias e informações políticas do Brasil.